E aí galera, bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a tag 50 fatos sobre mim, onde vários youtubers famosos ou não já fizeram já há um tempo atrás. E eu vi no canal da Nathalie, o Fnatic, ela fez uma adaptação dessa tag para 50 filmes sobre mim. Eu achei muito interessante e resolvi fazer aqui pro canal, porque com certeza eu sou daqueles que pensam de que os filmes que a gente gosta, os filmes que marcaram a nossa vida, com certeza tem muito a ver com a nossa personalidade que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. Então vamos à lista de 50 filmes sobre mim, Marcos Lázaro. Sem dúvidas, o primeiro filme que eu vou listar aqui é Cavaleiros do Zodíaco, a Lenda dos Defensores de Atena, que foi o primeiro filme que eu tive a oportunidade de assistir no cinema. E o segundo filme é Jurassic Park. Ele me marcou mais pelo fato de que a primeira vez que a gente teve um videocassete aqui em casa, a gente demorou muito para ter videocassete. Vários amigos meus já tinham e a gente ainda não tinha. A primeira fita que eu fui entrar na locadora e locar para trazer para casa e não para ir locar e para assistir na casa de um amigo foi Jurassic Park. E o terceiro é Pokémon, o filme. Eu acho que foi o primeiro grande evento assim que eu fui conferir no cinema, né? Eu acho que é do ano de 99, se eu não tô enganado, e foi aquela coisa do Mew contra o Mewtwo e tal. Foi um verdadeiro evento que mobilizava a galera pra ir, você ainda ganhava aqueles cards na hora de entrar no cinema. E com certeza Pokémon, o filme, foi o primeiro grande evento que eu presenciei nos cinemas. Eu também não poderia deixar de fora o filme Pânico 3. Ele não é o melhor filme da franquia, mas tem uma história engraçada que eu lembro que eu fui, a primeira vez que foi eu e um amigo só pro cinema, sem ninguém mais velho nos acompanhando. O filme ele tinha censura 14 anos, eu tinha 13 anos, não sei se era 12 ou 13 anos que eu tinha na época que eu cheguei, a mulher não queria deixar eu entrar, o meu amigo tinha 14, e ele falou que eu era um primo dele que tinha vindo do interior e que queria ir no cinema pela primeira vez e que eu adorava Pânico, a franquia Pânico. E foi muito engraçado, porque a mulher acreditou, deixou eu passar, mesmo eu não tendo a idade pra isso, e foi uma história muito engraçada que com certeza marcou, né? Foi a primeira vez que eu fui com um amigo ao cinema e que eu não fui com pai, irmão, mãe, nem nada do tipo. Eu sou do time que não que prefere, mas que também gosto muito de ir ao cinema sozinho. E o primeiro filme que eu tive essa experiência foi aquele Quarteto Fantástico lá de 2005. Pois é, a minha primeira experiência foi legal de ir ao cinema sozinho. Eu vi que não era nada, não era todo aquele bicho de 7 cabeças que tanto falavam, mas que pena que foi com um filme fraco. E eu tomei gosto pela coisa de ir ao cinema sozinho. Então vários filmes eu gosto de pegar assim durante a semana, principalmente pegar a primeira, segunda sessão do dia, naquele horário de 2, 3 da tarde, que é uma sala vazia, uma sala que você consegue ficar tranquilo para assistir o filme. Eu sou do tipo rabugento dentro do cinema, eu sou do tipo que gosta mesmo de silêncio e de estar prestando atenção em tudo, nos sons, na imagem, em tudo. Sou desses. O primeiro VHS que eu comprei de um filme mesmo, como eu disse pra vocês, eu demorei a ter um videocassete em casa, foi do filme Mortal Kombat. O cara da locadora, ele comprou duas por engano, ele era meu brother já, que eu já era um cliente antigo e bem assíduo dele, né? Semanalmente eu tava lá locando muito filme e ele acabou fazendo um mais barato pra mim, porque ele não precisava de dois ali, que a demanda era uma locadora pequena, a demanda era pouca, ele não precisava de dois filmes. Ele falou pra mim, olha, você gosta de Mortal Kombat? Porque eu era viciado em Mortal Kombat na época, eu jogava muito no Super Nintendo. Ele falou, eu tive dessa fita aqui baratinha e tal, não sei o que, e eu fui e peguei. Foi a primeira fita que eu adquiri mesmo, assim, que eu olhei e falei, é minha essa fita, que eu assisti esse filme infinitas vezes. Um filme que eu tive uma experiência negativa no começo, mas que depois eu tomei muito gosto por ele, é Central do Brasil. Uma professora minha no colégio, acho que eu fazia 7ª ou 8ª série, ela passou um trabalho sobre esse filme e o trabalho ficou gigantesco, cara. Era um trabalho de, sei lá, 70 páginas, era muita coisa. Ela pediu várias análises minuciosas desse filme e eu, por causa que tinha que fazer esse trabalho do colégio, eu acabei tomando um pouco de raiva de Central do Brasil, mas com o tempo eu assisti outras vezes e tal. E a experiência proposta pelo diretor nesse filme é sem dúvidas algo de outro mundo, saca? Fernanda Montenegro tá muito bem nesse filme, merecia sim o Oscar. Gwyneth Paltrow não merecia o Oscar naquele ano, e fica aí minha reivindicação pelo Oscar honorário a Fernanda Montenegro. Um filme que sem dúvidas me aterrorizava quando eu era moleque era A Hora do Pesadelo. Eu só de ver as propagandas, os comerciais entre os programas do SBT, já me dava medo de ver o Freddy Krueger com aquelas garras passando assim, aquela risada dele me amedrontava, mas mesmo assim aquelas propagandas me instigavam a assistir A Hora do Pesadelo. Até hoje é o meu filme de terror favorito. Outro filme que também me provocava medo, apesar de que eu nunca fui de ter medo de filme de terror, mas esses dois me pegaram assim no aquele calcanhar de Aquiles, era Brinquedo Assassino. Eu tinha muita paranoia com Chuck. E por mais que eu tivesse problemas em assistir Brinquedo Assassino e A Hora do Pesadelo, eu nunca fui uma pessoa que teve problemas com filmes de terror ou filmes com imagens chocantes. E
teve uma época no colégio em que todo mundo começou a assistir aqueles meio que semi-documentários e tal, que eram Faces da Morte. São vários filmes desse Faces da Morte e eu só ouvi as histórias mais escabrosas sobre cada um deles. Um chegava no colégio e falava que o tio tinha assistido e ficou 3 meses sem comer carne porque o trem era muito chocante e ele tava comendo carne na hora que assistiu. O outro falava que ficou uma semana sem dormir e tal. Isso foi instigando a minha curiosidade. Quando eu assisti, eu fiz questão de assistir comendo aquele bife mal passado, que é do jeito que eu gosto. Cara, eu acho que foi aí que eu descobri o meu um pouco lado psicopata que eu tenho, sabe? Porque eu assisti e não vi nada demais nesse filme. Eu assisti, não achei bom, claro, não gostei do filme. Tem algumas imagens bem desagradáveis, mas eu não achei nada demais, não me provocou nenhuma ânsia, não me provocou nada. Eu assisti e só achei um filme ruim. E sem dúvidas, quem nasceu ali nos anos 80 e tal, e cresceu assistindo a Sessão da Tarde dos anos 90, sempre quis ser o Kevin McAllister. Todo mundo queria estar naquele universo de Esqueceram de Mim, ter a casa só pra si, fazer o que quiser e não ter ordens, não ter pai não pegando no pé, não ter irmão enchendo o saco. E sem dúvidas eu assisti Esqueceram de Mim também infinitas vezes, só porque eu queria ter aquela experiência do Kevin. Era um grande sonho de infância. Diferente de muitas pessoas que têm ali como filmes que marcaram sua infância, animações, eu não tive muitas animações que marcaram minha infância. Eu tava mais rodeado de alguns filmes um pouco peculiares. Com certeza um dos que mais me marcaram foi Rambo. Eu cresci assistindo ele ali na temperatura máxima do domingo, sempre assistia, a gente almoçava e ia assistir Rambo, e Rambo moldou um pouco o meu caráter. Eu não poderia falar de Rambo sem citar Rock também, que teve uma presença marcante em minha vida, principalmente pelas lições, cara. Era muito legal no começo ver pelo box, né, pela pancadaria que ali tinha nos filmes, várias cenas massa, vários takes muito bacanas ali de cenas de luta, mas também pelo ensinamento que o Stallone nos dá lição a cada filme dessa franquia Rock. Então com certeza Rock também figura ao lado de Rambo nessa lista. E o Stallone esteve presente na minha vida, na verdade Stallone está presente na minha vida até hoje, né, desde moleque, sempre que eu vejo que está passando Falcão Campeão dos Campeões, é um filme que eu gosto muito de assistir ao lado do meu pai, então isso com certeza marca bastante. Eu lembro da gente ver esse filme pequeno e recentemente a gente assistiu juntos novamente, tomando aquela cervejinha, então Falcão também tem todo esse valor sentimental pra mim. E um outro filme do Stallone que me marcou bastante foi o Creed. Eu tive a oportunidade de assistir ele um mês antes de estrear no Brasil, lá na Comic Con Experience, tipo uma sala com 3.000 pessoas, e ver o Stallone de volta nesse papel tão icônico, num filme tão bom, foi sensacional. A galera ia ao delírio em cada cena que o Stallone aparecia, a galera ficava em prantos em algumas cenas, todo mundo emocionado e dando golpes e tal, e sem dúvidas assistir Creed nessa emoção da Comic Con foi do caramba pra mim. E falando ainda dos filmes que eu gostava bastante de assistir com meu pai e como ele me influenciou a gostar de cinema, a gente tinha muito hábito de assistir vários filmes no domingo, e principalmente na TV Cultura passava muita coisa bacana, como Chaplin, Mazzaropi. Eu assisti várias vezes Tempos Modernos com meu pai. Meu preferido do Chaplin, dessa época que eu assistia e tal, era o Garoto. Eu ficava completamente emocionado assistindo o Garoto do Chaplin. E um outro personagem icônico pra mim, sem dúvidas, é o Mazzaropi. E o meu filme favorito dele é o Jeca Tatu. Cara, o Jeca Tatu é muito engraçado. Se você ainda não ouviu falar de Mazzaropi, ou se já ouviu e nunca assistiu, procure assistir, cara. Mazzaropi é cinema brasileiro, assim, ó, de guerrilha, muito bem feito. É um personagem que todos nós que somos amantes do cinema merecíamos conhecer e valorizar um pouquinho, no mínimo, mesmo que não goste, valorize. Eu estudei num colégio que passava muitos filmes pra gente, então eu tive a oportunidade de ver muita coisa um pouco estranha, muita coisa bacana, muita coisa e um deles me marcou, assim, que eu tenho ele na minha cabeça fresquinho, que foi muito chocante pra mim, que é um filme brasileiro também, que chama Pichote, A Lei do Mais Fraco. Cara, eu fazia 6ª ou 7ª série, minha professora passou esse filme pra gente, e esse filme é muito forte, ele trata a história de uns moleques moradores de rua, de como eles têm que lidar e tal, principalmente o Pichote, o personagem principal da história, e é um filme que tem cenas dele se drogando, tem cenas de um moleque fazendo sexo com a Marília Pêra, já mais de idade, já mais velha. Então esse filme me chocou muito, porque eu era muito moleque, hoje em dia a molecada já tá acostumada a ver esse tipo de cena, mas naquela época a gente não era acostumado nos anos 90 a ver tantas cenas assim. E ainda fazendo esse paralelo entre cinema e colégio, um filme que ajudou a moldar meu caráter dentro da escola, eu assisti fora, mas ele moldou meu caráter dentro da escola, é o Te Pego Lá Fora, que eu tanto vi na Sessão da Tarde, que eu inclusive tenho até o DVD dele, porque eu tomei muito gosto por ele, porque eu tive que lidar quando eu era mais novo com muito bullying no colégio. O moleque lá que ele me atormentava, ele queria me bater todo dia, ele ficava me ameaçando de que ia me pegar na saída pra me bater e não sei o que, e eu morria de medo disso. Aí um dia, de repente, assistindo Te Pego Lá Fora na Sessão da Tarde, como sempre, tomando aquele suquinho, comendo aquele sanduichinho, pá, assisto Te Pego Lá Fora e vejo que o cara consegue lidar com o valentão do colégio. Na verdade, ele tentou vários recursos antes e não conseguiu. Mas ali, naquele momento, eu tirei a lição de que o cara pode ser grande, mas ele não é dois. E no outro dia eu cheguei no colégio determinado, a hora que o cara veio mexer comigo, falei, você quer brigar? Então vem. E larguei ele um
um cruzado de direita na boca. E ele nunca mais mexeu comigo. Se tornou até um amigo, entre aspas. Ficou tentando puxar a amizade depois. Então com certeza Te Pego Lá Fora tem aquele valor pra mim. E eu acredito que o filme que eu mais assisti na minha vida é Curtindo a Vida Doidado. Eu acho que todo mundo que cresceu assistindo esse filme na TV sempre quis ou ser amigo ou ser o Ferris Bueller. Esse filme com certeza me marcou. Tive algumas vezes que eu matei aula inspirada no Ferris Bueller. Eu não tive um dia tão divertido quanto o dele, mas teve alguns dias que eu matei aula sim com influência do filme. Eu sempre gostei muito de comédia meio bobagenta. E uma das primeiras que eu tive contato, que eu assisti diversas vezes com os amigos, foi American Pie. American Pie tem seu valor pra mim. E é uma coisa que eu assisti American Pie na mesma época que eu tava mais ou menos na idade que os personagens tinham. Então a gente tava lidando com as descobertas ao mesmo tempo e tal. Então aquele filme foi muito bacana, além de ser muito engraçado. E também ali naquela época, ali, meados ali do fim dos anos 90, início dos anos 2000, surgiu Matrix. Foi o filme que chocou todo mundo, que revolucionou o cinema de ação. E eu tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema, não entendi nada. Quando chegou nas locadoras, uns 3 meses depois, naquela época demorava bastante, eu loquei ele, assisti umas 3 vezes ainda pra poder ter uma noção. Eu era muito novo, a gente não tava acostumado a lidar com esse tipo de filme naquela época. E foi muito bacana, a experiência de assistir Matrix, o efeito Bullet Time pela primeira vez na telona, foi sensacional. E todo mundo que já acompanha o canal sabe que o meu diretor favorito é o Quentin Tarantino. Eu tive a oportunidade de conhecer esse cara através do filme Little Nick, Um Diabo Diferente, do Adam Sandler. Aí você me pergunta o que tem a ver. Pois é, o Quentin Tarantino faz uma pequena participação especial lá, ele faz um pastor e tal, cego, que toda hora tá pregando no meio da rua. E eu tava assistindo esse filme com um amigo meu, e ele falou, caramba, o Quentin Tarantino fazendo uma participação. Eu fiquei, quem, né? Quem que é esse cara? E ele falou, Quentin Tarantino, mano, ele, cara, é diretor, esse cara tem muito filme massa. Você nunca viu falar do cara? Procura, vai assistir. Eu fui, rato locadora, corri pra locadora e loquei Pulp Fiction, cara. Pulp Fiction, sem dúvida, sensacional esse filme. Eu loquei Pulp Fiction. É claro que eu demorei a entender Pulp Fiction, assim como Matrix, eu não estava muito habituado a ver esse tipo de filme, ainda mais não linear como Pulp Fiction. E foi sem dúvidas uma experiência que me marcou tanto, que hoje Quentin Tarantino é meu diretor favorito. Eu tenho todos os filmes dele na minha coleção, faço questão de ter todos os outros. E é isso, amor à primeira vista. E eu acho que minha maior maratona de filmes com certeza foi com O Senhor dos Anéis. Quando tava estreando o terceiro filme, Retorno do Rei, eu acordei 5 horas da manhã. Eu tinha combinado com a galera que a gente ia ver o terceiro filme no cinema. Aí eu acordei 5 horas da manhã, assisti o primeiro. Eu tinha ido na locadora um dia antes, loquei o primeiro filme, assisti ele. Aí eu terminei lá pelas 8 e pouco, fui, tomei café, voltei pro quarto lá umas 9 e pouquinho. Comecei a assistir o segundo filme, terminei de assistir o segundo filme, almocei, tomei banho e fui pro cinema com meus amigos assistir o terceiro filme. Foi assim, tipo, coisa de intervalo de 1 hora entre um filme e outro no máximo. Então foi, eu acho que a maior maratona que eu já fiz e foi uma experiência muito louca. E eu acho que o primeiro filme cult, assim, que eu posso dizer que assisti como filme cult mesmo, assisti com essa intenção, foi Laranja Mecânica, que também me chocou muito. Uma amiga minha me perguntou, você já viu Laranja Mecânica? Eu via todo mundo comentando que tinha visto esse filme e eu não. Fui pra casa dela, a gente locou esse filme, a gente assistiu e foi aí que eu conheci o Kubrick, que é um dos meus diretores favoritos também. E eu lembro lá pros meus 14, 15 anos que teve um primeiro grande evento de anime aqui em Goiânia e tava passando um longa, ia começar um longa-metragem. Eu sentei pra assistir, eu nunca tinha assistido um longa animado japonês e foi aí que eu conheci Túmulo dos Vagalumes, que fez aquela marmanjada barbada, tudo cabeluda ali, da galera do heavy metal chorar, cara. Essa animação Túmulo dos Vagalumes, que inclusive ganhou live action, é coisa de outro mundo, é sensacional. Se você nunca chorou assistindo um filme na vida, esse é a prova de fogo. Se você assistir e não chorar com esse filme, é que você não vai chorar com nada mesmo. Até eu que não choro, chorei. E um outro filme também que me fez chorar depois de muitos anos foi Alabama Monroe. Com certeza Alabama Monroe é um dos filmes mais dramáticos que eu já assisti. Foi assim, eu tava numa bad vibe na época, então eu chorei com gosto no final desse filme. Eu lembro que abri uma locadora aqui perto de casa, já bem na época que estavam fechando várias locadoras, abriu essa bem pequenininha. Eu falei, vou lá conferir, né? Faz tanto tempo que eu não vou na locadora. Foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer Um Estranho no Ninho. Eu cheguei e vi o Jack Nicholson na capa. Eu falei, nossa, o Coringa tá aqui. Loquei esse filme, assisti e foi aí que eu tomei gosto. Foi aí que eu fui saber. Um amigo meu viu que eu tava com esse filme e falou, nossa, que coisa de cinéfilo. Eu nem sabia o que era cinéfilo até então. Foi aí que eu fui saber o que era cinéfilo e tal. Foi aí que eu tomei mais gosto pelo cinema e mais gosto por esses filmes que tem toda uma bagagem, que tem várias camadas a se analisar. E não apenas os pipocões, apesar de eu gostar muito de filme pipocão, mas foi com esse que foi o ponto de virada para eu poder assistir outros tipos de filmes. A primeira vez que eu fui assistir Star Wars no cinema foi Star Wars O Ataque dos Clones. Eu nunca tinha visto nada de Star Wars até então. E eu fui com a menina quando eu morava na época, ela só queria ficar agarrando o filme inteiro, me beijando e não sei o que. E eu fiquei com muita raiva, voltei para assistir no outro dia Star Wars de novo, Ataque dos Clones, dessa vez sem ela, eu fui sozinho. E eu consegui assistir o filme, só que foi uma experiência negativa, porque Ataque dos Clones não é lá grandes coisas. Então eu fiquei meio assim, por causa disso eu fiquei muito tempo sem assistir Star Wars. Como
Como eu disse, eu gosto muito dessas comédias bobagentas e sem dúvidas uma das que eu mais gosto e que eu mais assisti é Eurotrip. Eurotrip é um filme muito engraçado. Toda vez que eu assisto esse filme parece que é a primeira vez, porque eu dou tanta risada que quem assiste comigo fica: é a primeira vez que você tá vendo esse filme? E não é, eu simplesmente acho genial o humor desse filme, eu acho sensacional, combinou comigo, com o meu humor, e eu adoro esse filme. Todo mundo tem aquele filme ruim que gosta, né? E o meu caso é Conair. Na época que eu gravava muitos filmes no VHS, eu gravei Conair e, cara, eu assisti em looping esse filme, eu assisti muito Conair. É um dos filmes do Nicolas Cage que eu mais gosto. Eu tenho noção de que o filme é bosta, mas tem vários atores que eu gosto, como John Malkovich, John Cusack, Nicolas Cage, tem participação do Danny Trejo. Mano, esse filme, nossa, esse filme é muito foda. E o que dizer da minha musa, Scarlett Johansson? E a primeira vez que eu a vi em cena foi assistindo Match Point. Pois é, o filme não é essas coisas, eu não gosto muito do filme, mas foi ali que eu vi essa pessoa e me apaixonei por ela e passei a assistir todos os filmes dela desde então. E ainda falando em paixões no cinema, quando eu assisti Amor a Queima-Roupa pela primeira vez, eu fiquei completamente apaixonado pela Alabama, ela é minha personagem favorita do cinema. Na minha adolescência eu tive uma fase meio rebelde, eu era cabeludão, era dos rock and roll e pá, andava com a galera meio punk, andava com a galera do metal, aqui em Goiânia a galera até que se dava bem. E quando eu tive a oportunidade de assistir SLC Punk, eu casou, cara. Foi um fator nostalgia pra mim, porque eu assisti esse filme e já tinha largado essa vida. Então quando eu assisti SLC Punk, eu me via e eu vi o quanto eu era meio idiota, saca? Mas é um filme que passa bons ensinamentos, é um filme bacana, que retrata bem ali uma juventude de uma época meio perdida. Então vale muito a pena assistir SLC Punk. Como a maioria aqui sabe, eu não sou muito fã de musicais. Na verdade, eu não gosto de musicais. São raríssimos os que eu gosto. Dá pra contar nos dedos da mão os musicais que eu gosto. E o que eu gosto, assim, de verdade, que eu assisto vários. Quando eu não tô assistindo, eu escuto a trilha dele. É Across the Universe, que tem a trilha toda baseada em músicas dos Beatles. Então, né, é sensacional. Eu que sou fã dos Beatles, simplesmente escuto essa trilha pelo menos uma vez no mês. E assisto o filme sempre que posso também. O filme de agora é um filme que eu assisti várias vezes quando eu era criança, quando eu era mais jovem e tal. Eu não tinha a profundidade, eu não tinha o saber pra poder entender todas as camadas desse filme, e que depois de um tempo ele se passou a ser, eu arrisco a dizer, o melhor filme na minha visão, o filme que eu mais gosto, que é Clube dos Cinco. Clube dos Cinco, eu amo esse filme, eu tenho assistido ele nos últimos anos umas 3, 4 vezes no ano. Esse ano eu já vi umas 2, 3 vezes já. Eu sou apaixonado por esse filme. Depois que eu passei a realmente entendê-lo, ele se tornou ainda mais genial pra mim. John Hughes é o cara. John Hughes é um diretor que conseguiu descrever bem ali a juventude dos anos 80, sem contar a temporalidade do filme, dos personagens, em questão de estilos, gêneros e tal, e como é lidar com o dia a dia dentro de um colégio. Então, sem dúvida, eu tive que lidar com muitas situações um pouco tensas no colégio. Esse filme retrata muito bem isso. E eu tenho total amor por esse filme. E assim como eu tenho amor por Clube dos Cinco, eu tenho amor por um outro filme que pra mim é coisa de louco. Ele tá ali com o Clube dos Cinco, é um dos dois. É difícil dizer qual o preferido, mas os dois estão ali juntos, que é Antes do Amanhecer, que foi apresentado pela minha melhor amiga. Ela assistiu esse filme e falou: cara, você precisa assistir que você vai adorar. Eu fiquei enrolando, porque é romance, eu não sou muito fã de romance, fui guardando. Mas quando eu assisti, foi amor à primeira vista. Que personagens, que diálogos, que direção, que tudo. Eu tomei tanto gosto que corri, já assisti o segundo filme em seguida, que é o Antes do Pôr do Sol, que, cara, é uma continuação digna, é uma continuação muito digna, uma continuação instigante, que principalmente o final dela te deixa... o que aconteceu, e alguns anos depois, né, que esses filmes têm intervalo de 9 anos entre um e outro, e do segundo pro terceiro, eu tive a oportunidade de vê-lo nos cinemas, que foi em 2012, 2013, eu não sei, que é o Antes da Meia-Noite. Foi uma experiência, assim, pegar aqueles filmes que eu já tinha visto, que eu tanto amava, Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, e ter a oportunidade de ver a continuação, o desfecho, o final daquela história nas telonas, foi sem dúvida uma experiência muito bacana, ainda mais que eu assisti com essa minha melhor amiga que me apresentou esses filmes. Então, eu tenho só amor por essa trilogia. Eu tenho mania de assistir muito filme ruim, eu gosto muito de assistir filmes trashes e tal, e nem por isso eu larguei um filme no meio quando eu fui pro cinema assistir. Só tem um filme que eu saí no meio. Na verdade, eu não saí no meio, eu saí com 15 minutos de filme e não voltei pra sala, que foi Harry Potter e a Ordem da Fênix. Vocês me perguntam por quê, que provavelmente vocês gostam, a maioria de vocês. Mas é porque eu nunca tinha assistido nada do Harry Potter. E esse filme, acho que é o quinto, sei lá. E uns amigos meus conseguiram ingresso, eu tinha alguns amigos que trabalhavam no cinema, a gente conseguiu cortesia e tal. A gente tava tomando uma cerveja e falou: vamos assistir. A gente entrou pra assistir esse filme e, cara, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Sabia só os 3 personagens principais ali, o Harry, a Hermione e o Rooney. Eu não conhecia nada, não conhecia da história. Eu entrei perdido no meio do quinto filme. E deu 15 minutos de filme, eu falei pros caras: velho, vou lá pra fora beber chopp, porque eu vou ficar aqui assistindo o quê, velho? Eu não sei o que tá acontecendo. Então, Harry Potter e a Ordem da Fênix foi o primeiro e único filme até hoje que eu saí no meio dele no cinema.
Eu tenho que agradecer os clássicos Cinemark por ter visto vários filmes fodas no cinema depois de muitos anos, e um deles é Forrest Gump. Eu já gostava desse filme, tinha o DVD, mas quando eu assisti ele no cinema, foi uma experiência fora do comum. Parecia que eu nunca tinha assistido esse filme antes, eu passei a gostar ainda mais. Forrest Gump entrou no meu top 5 de filmes favoritos, não tem como. A experiência de ver esse filme, que é de 94, um dos melhores anos da história do cinema, ver ele de novo, assim, eu não tive a oportunidade na época, eu era muito criança de assistir no cinema, e ter a oportunidade de assisti-lo, sei lá, uns 2 anos atrás, foi muito boa, foi uma experiência muito bacana. Hoje em dia eu participo de alguns podcasts, principalmente o Zoneando, mas a primeira vez que eu participei de um podcast pra falar de um filme mesmo, assim, foi lá o Subverso, do meu amigo Thiago Messias. E me pegaram desprevenido, você quer participar de um podcast e tal, não sei o que, um amigo meu me convidou e a gente foi falar sobre a trilogia Cornetto. Essa trilogia, ela se trata de uma paródia, cada filme parodia um estilo de filme diferente. O primeiro é Todo Mundo Quase Morto, que faz paródia com filmes de zumbis e é sensacional, um dos melhores filmes de zumbi que eu já assisti, eu adoro esse filme. O segundo é o Chumbo Grosso, que é uma comédia policial, que parodia todos os clichês desse gênero. O terceiro filme é o Heróis de Ressaca, que parodia ali uma invasão alienígena e é dirigido pelo Edgar Wright e protagonizada pelo Simon Pegg junto com seu amigo Nick Frost. Então essa trilogia com certeza me marcou, porque foi a primeira vez que eu gravei um podcast, cara. Foi sensacional, a emoção de gravar um podcast. Eu tomei tanto gosto que já tem vários anos, eu tô aí gravando até hoje, quase toda semana agora. E o penúltimo filme, eu resolvi falar sobre um filme que nos últimos anos foi o que eu mais vi, revi, reassisti, revi de novo e passei de novo, voltei a fita, assisti mais uma vez, que é Guardiões da Galáxia. Foi amor à primeira vista, eu não conhecia Guardiões da Galáxia antes, eu só conhecia o Rocket Raccoon daqueles jogos Marvel vs Capcom e tal, mas era a única referência que eu tinha, que eu sabia lá que tinha aquele guaxinim lá louco com as metralhadoras. E foi muito foda a experiência de assistir Guardiões da Galáxia, tanto que eu vi ele 3 vezes no cinema e já vi umas 10 vezes em casa. E pra encerrar essa lista, eu pensei em qual filme foi o filme mais difícil de escolher, porque eu não sabia mais como pensar. Eu já tinha achado que eu tinha feito 50, eu fui conferir a lista, só tinha 49, falei, caramba, eu preciso de mais um. E como essa lista é de 50 filmes sobre mim, filmes que retratam meu gosto por cinema, minha vida cinematográfica, eu pensei, por que não terminar essa lista com um filme que eu ainda não assisti, que eu tenho muita vergonha de falar que não assisti esse filme, que é 2001, Odisseia no Espaço. O Stanley Kubrick é um dos meus diretores favoritos e até hoje eu não vi 2001. Eu tenho o filme, eu tenho o livro, inclusive eu já comecei a ler o livro, mas o filme ainda não vi. É porque eu tenho muito na questão da vibe para poder assistir determinados filmes. Eu ainda não encontrei a vibe, pelo tudo que eu vejo o pessoal falando de 2001, ainda não encontrei a vibe, o meu dia certo para assistir esse filme. Mas com certeza eu vou assistir, e quando assistir eu vou gravar a experiência dele aqui pro canal. Bem, é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Ele ficou um pouco grande, mas acho que ficou bacana, acho que disse muito sobre mim, sobre os meus gostos pro cinema, sobre como eu moldei o meu hobby, né, por cinema, como isso se tornou de algo simplório, de assistir e comer pipoca, até hoje gravando vídeos pra internet. Acho que ilustra bem essa minha vida cinematográfica. Espero que tenham gostado. Se gostaram, manda aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal. Se vocês tiverem paciência, se você tem um canal no YouTube e quiser fazer essa lista, faça essa lista de 50 filmes sobre você e manda aqui o link para eu poder assistir e comentar. Ou se você não tem um canal e quer listar 50 filmes sobre a sua vida, faz isso aqui nos comentários também, bem bacana. Eu acho bem legal essa lista, eu gostei bastante dessa ideia. Obrigado, Natália, por ter dado essa ideia. Achei bem bacana quando eu vi seu vídeo. Espero que você assista esse, que goste desse também. Então vou ficando por aqui, galera. Foi lindo, aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau!